As causas sociais estão a ser cada vez mais comentadas ao nosso redor, mas, entre tantos problemas, alguns acabam perdidos. As pessoas em situação de sem-abrigo são um grande exemplo. Em Portugal, cerca de 10.734 pessoas são afetadas com este problema, não só em localidades grandes como Porto e Lisboa, mas também ao nosso redor, sendo aproximadamente 300 em Ovar inteiro. Mas como é que estas pessoas acabaram aqui? Será que conseguem os bens essenciais? Porque não se aproximam dos serviços de auxílio e será que existem tantos meios para conseguir serem reintegrados na sociedade de forma eficaz? Há pessoas que têm vidas completamente estruturadas e de repente por perderem o emprego ou por haver um divórcio, seja por que razão for, uma morte na família, qualquer coisa que as deixa menos estruturadas e de repente aquilo é tipo um dominó a cair. Todos nós julgamos que temos uma bola de neve a percorrer, não é? Vai ficando maior. Todos nós julgamos que temos vidas muito estruturadas e se calhar às vezes não é preciso um empurrão muito grande para as coisas se alterarem. Estamos a falar de pessoas com vidas mesmo totalmente diferentes, não é? Ou normais. então porque as relações familiares não são as melhores e Sim, há um corte e abandonam os sítios onde estavam, a casa que viveram sempre. Depois há o caso de doença mental. Mental também, sim. Também acontece com frequência. São pessoas complicadas de gerir pelas famílias, às vezes as próprias pessoas rejeitam o acompanhamento da família e por isso podem ir parar à rua. Depois, como eu falei no princípio, a relação também é Existem tantos estereótipos, mas precisamos ter em mente que cada caso é um caso, desde família ao desemprego, passando por drogas, baixos salários, mortes e rejeições familiares, doenças mentais e até situações onde são enganados. Também é bom sublinhar que a diferença de casos também está presente nas vitórias e conquistas destas pessoas. Elas não aguardam necessariamente por uma casa, os objetivos normalmente diferem. Vamos conhecer um pouco mais sobre estas pessoas. Segundo dados concretos, a maioria das situações tem entre 45 e 47 anos, mas recordem-se que 22% dos casos incluem menores de 18 anos. A maioria são homens, solteiros e de nacionalidade portuguesa, cuja maior fonte de rendimento é o rendimento social de inserção. Cerca de 2.107 pessoas não têm qualquer tipo de apoio e todos estes dados têm tendência a aumentar. 16% do aumento nos últimos estudos realizados em 2021. Nunca é suficiente. Há muitas dificuldades em termos de respostas a estas pessoas. Há coisas que podemos fazer, há uma série de respostas que não podemos dar, particularmente no que se trata da habitação social. A habitação é muito complicada, seja arranjar um quarto, seja naqueles casos, nós falámos de casos em que poderiam até nem querer ajuda desse género, mas naqueles que querem, também é muito complicado arranjar essa ajuda. Isto é a nível nacional. Sim, não é só do Conselho. Há casas de abrigo a nível nacional, mas para uma casa-abrigo nem todos querem, porque a casa-abrigo, imagina, o sem-abrigo é daqui de Ovar ou daqui de Esmoriz, e a casa-abrigo pode ser em qualquer sítio do país. Pode parar o Distrito de Aveiro, de Coimbra, Porto, Braga, isto tem condições da não vaga. querem afastar-se da zona porque conhecem pessoas, porque têm amizades, porque têm rotinas, uma série de coisas. O arranjar quartos, mesmo que sejam pagos pela Segurança Social tem que ter recibo, tem que ter uma série aqui de depois não há oferta que chega. O alugar casas é complicado. Nós há muito. Mas mesmo as pessoas que recebem apoios nunca têm o suficiente para conseguirem as suas prioridades, sendo o mais difícil a habitação social, um quarto onde hajam pelo menos as mínimas condições. Além disso, as rotinas onde estas pessoas encontram-se e a vergonha que elas podem sentir dificulta o processo de apoio. O que sentiu quando ajudou a primeira vez uma pessoa em situação de sem-abrigo? Olha, senti-me tão emocionada e isto aconteceu, em várias situações, mas uma delas que me sensibilizou muito e que é relativamente ao Porto, aos sem-abrigo, onde eu cheguei a vir ao Porto mesmo a chorar, porque eu, além de dar dinheiro,
acabei por dar alimentos. Houveram situações que me chocaram, nomeadamente, eu andava até numa formação no Porto e levava fruta e, perdão, levava fruta e um desses sem-abrigos agarrou-se à fruta a comer a banana com casca e tudo, vindo do Porto a chorar. Eu a avisá-lo e ele não deixava. Só que depois eu também estava numa situação, estava parada num semáforo e quando arrancou, que se não fosse, o semáforo abriu, arranquei e não conseguia. Depois alertei outras vezes, mas tenho tido muitas situações delicadas, isto já há muitos anos, até inclusive a nível de escola, que eu cheguei a ter uma situação muito delicada de uma aluna que queria contribuir para o cabaz solidário e ela própria me disse que a alimentação dela gostava de contribuir, mas a alimentação dela em casa muitas vezes baseava-se a ir buscar pipocas da noite anterior do senhor que tinha lá no Fradouro para ela e a família se alimentarem. Eu na altura, eu queria ajudá-la, queria comprar alimentos, ela disse que não, a chorar, porque a mãe não podia saber. Depois eu fui falar com a diretora da escola, que na altura era a doutora Cília, e eu disse, não, eu ajudo-a, e depois nós ajudamos, e ela também se mexeu a nível da segurança social para, no Fradouro, eles serem ajudados. Tenho tido muitas, mas muitas situações delicadas. Agora, quando ajudo, isso me preenche, sim, preenche-me, realiza-me, porque é uma das coisas. O grupo que eu tenho, eu criei com a base em, e se fosse eu? O outro hoje podemos ser nós amanhã. E vocês sabem que há situações de pessoas muito delicadas que hoje estão bem e amanhã, infelizmente, o custo de vida, não é? Que às vezes estão em situações muito delicadas mesmo. Em Alvar, associações como as Mãos Solidárias, que distribuem refeições e fazem campanhas de arrecadação, a Cantina Solidária da Misericórdia, também voltada para refeições, e a Contexto, com pequenos snacks, aproximação a outros serviços e até os acima citados, e a batalha pelos direitos destas pessoas, como o cartão de cidadão, ajudam da melhor forma possível. Mas todos nós podemos ajudar, através destes projetos, estando sempre atentos às suas necessidades. Ajudar é uma vantagem, não só para quem necessita, como para nós. Uma das grandes vantagens de fazer parte de uma causa inclui a melhoria da nossa saúde mental e, para a sociedade, fazendo com que até a propagação de doenças diminua. Em geral, porque um sem-abrigo que deixa de viver na rua e que por isso até passa a ter mais estrutura, se calhar até deixa os consumos porque se aproximou dos serviços de saúde, passa a ser uma pessoa mais válida na comunidade, se calhar até fazia uns roubos aqui e ali, deixa de fazer, se calhar a possibilidade de doenças infectocontagiosas que poderia ter podem ser tratadas e há menos probabilidade de contagiar alguém. Ou seja, é um ganho para a sociedade em geral, não é um ganho só para aquele sem-abrigo em particular ou para nós que estamos a trabalhar com ele, que ficamos felizes porque ajudamos aquela pessoa. Não, todos ganhamos com isso, e se houvesse mais esta ideia de que todos ganhamos com isso, se calhar haveria mais apoio e seria mais fácil, mas a verdade é essa, a sociedade como um todo ganha com isso. Acha que a sociedade está bem informada sobre o que levou as pessoas a ficarem nestas situações? É assim, eu penso que a sociedade está informada, se calhar não tanto quanto devia, mas também acho que o ser humano muitas vezes devia ser um bocadinho mais sensível ao problema do outro. E muitas vezes eu observo isto aqui a nível da escola. Já me aconteceu à minha frente, e mais que uma situação, de ver alunos, ou um a tirar um pacote se calhar vocês também já viram, a tirar um pacote de leite achocolatado e que estava cheio, ou a tirar um pão e eu próprio fui ter com eles. Ai, caiu. Não caiu porque eu vi e eu questiono logo, e se fosses tu? Eu acho que muitas vezes também a sensibilidade eu digo que é uma coisa que deve ser trabalhada, não só a nível de escola. Eu, por exemplo, uma das coisas, quando fiz aqui o primeiro espetáculo aqui na escola, que pedi à direção, que tem sido muito sensível, porque como vocês sabem temos o projeto do voluntariado em cidadania, e eu digo que o ser voluntário, o ser sensível ao problema do outro, não é só o cabaz de Natal, agora já há. Também não é só já o cabaz, há outras situações aqui.
pronto, o cabaz solidário. Mas eu penso que é muito importante sensibilizar a comunidade, os jovens, porque muitas vezes, eu não estou a dizer que muitos não são sensíveis, se calhar porque não têm, pronto, não têm tantas dificuldades e depois muitas vezes também se envolvem com outras situações ou as tecnologias, mas não nesta vertente da solidariedade, porque hoje em dia, infelizmente, eu até às vezes, a mim choca-me ver as notícias, determinadas notícias, porque nós ligamos uma televisão, até mesmo os próprios telemóveis, agora acusam, nós recebemos aquelas notificações e isto é mais do que presente, não só no estrangeiro, mas também cá, embora cá, em Portugal, pronto, há situações também muitas pessoas não gostam de se expor, porque eu digo que o pedir ajuda, eu sei que não é fácil, mas às vezes é o que eu digo, muitas vezes eu digo que a solidariedade, além de nós darmos um pouquinho daquilo que nós temos, às vezes um pouquinho é muito para algumas pessoas, eu digo que até às vezes um simples sorriso faz a diferença na vida das pessoas. Eu quando comecei com o grupo de jovens, por exemplo, que eu tenho, o grupo Asas, foi precisamente a nível de catequese, que me convidaram para, e nós começamos a fazer visitas a idosos, íamos em grupos visitar idosos, fazíamos umas coisinhas, eles próprios faziam para entregar, roubávamos um miminho e aquelas pessoas sentiam-se preenchidas. Outros também os fazem, sei que aqui em Obá também já fazem isso, segundo o que eu ouço dizer, eu digo que isso que é excelente. E depois é o que eu digo, eu nunca me esqueço, eu tinha os meus pais, uma das coisas que me diziam, desde que eu, quando era pequenina, que ia para a escola, era: filha, tu levas o lanche, se tiveres visto que alguém não tem que comer, tu pergunta se precisam. Tu podes não comer, mas chegas a casa, muito ou pouco, tu tens alguma coisa para comer. Percebe? Eu digo que é aquela sensibilidade. Agora, se calhar havia de haver mais, eu digo não só a nível de escolas, esta nossa escola eu acho fantástica, aqui esta direção é incrível a nível da sensibilidade ao problema do outro e disseram mesmo, nós estamos disponíveis para colaborar. Mesmo quando foi este projeto que fizemos para ajudar as crianças de Calumbo, entretanto já me pediram para ajudar as crianças em Moçambique. E a escola diz, nós estamos aqui, percebe? E acho que isto que devia ser, se calhar, no geral, a começar já nos infantários, nas prés, sensibilizar, porque muitas vezes essa sensibilização também diminui o quê? O bullying. Perguntámos à doutora Joana Vilaça e ao doutor Nuno Rechiena, que fazem parte do projeto Contexto, dúvidas que qualquer pessoa deveria ter respondidas antes de sair daqui. À pergunta como foi o seu primeiro contato com pessoas em situação de sem-abrigo, foi-nos respondida que a ansiedade de querer ajudar de forma imediata, quase uma vontade de mudar o mundo, e a tristeza, até hoje, presente em algumas situações, mas sendo lidada de uma forma bem melhor. Quando entramos nesta área, achámos que íamos mudar o mundo, mas agora sabemos que não é bem assim. Cada pessoa tem o seu ritmo, as suas vontades e as suas crenças. Tanto podem estar dispostos a ser ajudados, como podem não aceitar por conta da desconfiança. Lá está, quando se começa a trabalhar nesta área, vamos mudar o mundo. Depois apercebemos que não, se calhar não é assim tão fácil mudar o mundo. Por isso passamos a pensar, se calhar não vamos mudar o mundo, mas vamos tentar ser uma força positiva e que ajude na mudança, mas expectativas, já sabemos que não vai correr tudo como nós queremos, não há soluções milagrosas. Qual o maior desafio que enfrentaram até agora? Que trabalhar com as pessoas em situação de sem-abrigo é sempre um desafio. Um dia é sempre diferente do outro. Não há propriamente uma rotina instalada. Daí, não conseguir isolar apenas um momento. Os momentos mais significativos e impactantes são aqueles em que as situações proporcionam alterações na trajetória de vida das pessoas em situação de sem-abrigo. Por mais pequenas que sejam, acabam por se revelar extremamente impactantes, como por exemplo, conseguir desbloquear consultas de acompanhamento médico ou aquelas que provocam mudanças mais profundas, como por exemplo, quando conseguem alugar um quarto ou uma casa. Os principais desafios passam sempre pela falta de resposta a nível habitacional, bem como as principais dificuldades quando os utentes têm doença mental. Em ambos os casos, as respostas são limitadas e colocam bastante entravés à nossa atuação. Como é que a sociedade reage a este assunto? No meu entender, a sociedade é mais reativa às situações do que ativa às questões das pessoas em situação de sem-abrigo.
ainda está muito ligada à lógica do coitadinho, recordados em épocas de frio ou Natal. Ou só está assim porque quer. A sociedade precisa de ser ainda mais sensibilizada para os diferentes perfis de pessoas em situação de sem-abrigo. Não considero que haja uma resposta típica da sociedade a esta problemática. Vai variando de ter pena a não ter pena nenhuma, sendo esta última baseada numa série de preconceitos ainda muito comuns, infelizmente. Tentamos sensibilizar o tema das pessoas em situação de sem-abrigo diariamente, seja pelo trabalho que fazemos, seja por ações de sensibilização junto dos mais variados meios. De que forma a sociedade poderia ajudar? A sociedade deveria agir numa lógica de advocacy e na defesa dos direitos das pessoas em situação de sem-abrigo, e ir mais ao encontro de respostas sociais adequadas às verdadeiras necessidades das pessoas em situação de sem-abrigo. E, para que tal venha a acontecer, ainda temos um longo caminho a percorrer, como, por exemplo, a mudança nas políticas sociais e de habitação. Como referi anteriormente, a desconstrução de alguns estereótipos comuns poderia ajudar a ter uma ação mais proativa relativamente a esta população. De igual modo, seria importante que houvessem mais soluções e respostas para a população em situação de sem-abrigo, o que só poderá ser alcançado havendo uma mobilização da sociedade nesse sentido. Um dos estereótipos já apresentado foi só está assim porque quer. Muitas pessoas acreditam nisto, não levando em consideração todas as situações familiares, de dependências ou até de trabalho, já que a maioria destas situações têm níveis de escolaridade muito baixos, maioritariamente o 4º ano, tornando todo este processo muito mais complicado. Apesar disto, alguns casos conseguem encontrar pequenos trabalhos em festas, carrinhos de choque, parques de estacionamento e construção civil, mas nunca originam condições suficientes para estes. Muitos de nós nem sabemos as diferenças de termos usados nesta causa, para termos uma noção do que lemos quando pesquisamos sobre. Pessoas sem casa pernoitam em centros de alojamento, mas não têm moradia fixa. Pessoas sem teto pernoitam em locais públicos ou locais abandonados. E ainda existem os passantes, que pernoitam alguns dias numa determinada localidade e depois mudam para uma outra. Este documentário está a angariar alimentos que vão ser doados para a Associação Contexto, que nos está a apoiar muito, e esta vai distribuir estes alimentos pelos mais necessitados.